Olá pessoal, eu sou a Adri e nós daremos início à leitura do livro 10 Respostas que vão mudar a sua vida. Esse livro foi escrito pelo padre Reginaldo Manzotti. É o primeiro livro do padre que emociona e inspira milhões de brasileiros. Ele é baseado em histórias reais para inspirar você a superar obstáculos e a manter a fé, da editora Petra. Prefácio, página 11. Mais do que desejo, é preciso ter vontade para mudar. Quando este livro foi publicado em 2010, lembro-me de ter feito questão de finalizá-lo, chamando a atenção para aqueles momentos em que, cedo ou tarde, somos chamados a tomar uma decisão e para o risco de seguir pelo caminho mais fácil. Um razoável tempo se passou e o problema persiste, assim como os relatos que incluímos na primeira edição da obra. Diariamente continuo acolhendo pessoas que partilham todo tipo de desilusões, as quais provocam dores e sofrimento, cuja causa não é outra senão suas próprias escolhas. Mas como fazer a escolha certa se já não conseguimos distinguir entre o que era nosso objetivo e o que se tornou nosso vício? Costumo comparar esse estado a uma condição análoga à escravidão. A palavra é forte, mas não encontro outra para expressar tamanha falta de controle sobre a própria vida. São pessoas que se tornaram escravas de suas expectativas, dos olhares dos outros, dos sentimentos negativos como a mágoa e a raiva, dos remédios para despertar e para dormir, e até de compulsões oportunistas, como comprar desmedidamente ou vivenciar uma sexualidade desregrada. Muitos são escravos do poder, do dinheiro e da própria carreira. Vangloriam-se de terem conseguido cumprir prazos e metas inalcançáveis, mas não dispõem de tempo para acompanhar o filho dar o primeiro passo. Felizmente, há quem se aperceba de que a emenda saiu pior do que o soneto, e o bônus recebido, por maior que seja, não é suficiente para compensar tantas perdas. Contudo, permanecem oscilando entre um simples querer e o real empenho de mudar. Para avançar no caminho da transformação, a graça de Deus é imprescindível, mas conforme também já alertávamos no texto de conclusão da presente obra, não se trata de ajustar essa graça ao nosso jeito de viver, e sim de moldá-lo à verdadeira vontade de Deus. Esta é pura e cristalina, porque Deus é o sumo bem e pretende para nós um caminho de santidade. Já a nossa própria vontade precisa ser muito exercitada e fortalecida, como o trabalho de burilar uma pedra bruta, até que a mudança finalmente ocorra. O nosso grande desafio é justamente aprender a distinguir entre vontade e desejo. Muitos pensam que se trata da mesma coisa, mas não é. Enquanto não apreendermos a diferença, não conseguiremos agir de forma mais equilibrada e livre. O desejo está frequentemente ligado aos nossos sentimentos e emoções. É o apetite da alma, de origem não racional. Por isso, quase sempre o desejo é imediatista, casual, instável e não passa apenas de um almejar. Muitas vezes pode dar vazão a caprichos e fantasias inatingíveis. Para piorar, a todo momento somos instigados por esses apetites, sejam eles bons ou maus, e não podemos subestimar a força de um desejo. Esta pode ser tão grande a ponto de nos levar a ambições desmedidas, ao egoísmo e aos vícios de conduta, que são os 7 pecados capitais. Já a vontade de um apetite racional, controlada pelo pensamento e, portanto, ligada aos preceitos da lógica e da razão, é a faculdade interior do ser humano que determina o ato de realizar ou não realizar alguma coisa. A vontade pode sobrepor-se ao desejo e refreá-lo, especialmente o mau desejo, e também ajuda na superação dos vícios. Para Santo Agostinho, a característica fundamental da vontade é a liberdade, e segundo ele, é a liberdade que leva a fazer o bem. Não pode o homem se voltar para o bem a não ser livremente. Sendo assim,
Quanto mais conseguimos negar os maus desejos e decidir por realizar o bem, mais livre será a nossa vontade. Ainda para Santo Agostinho, a escolha digna de reprovação é considerada pecado. O apóstolo Paulo, por sua vez, assume corajosamente a fraqueza humana na sua tendência ao pecado e, arrisco dizer, apresenta uma explicação sobre como o conflito entre desejo e vontade interfere decisivamente em nosso agir. Eu sei que o bem não mora em mim, isto é, na minha carne, pois o querer o bem está ao meu alcance, não, porém, o praticá-lo. Com efeito, não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que estou agindo, e sim o pecado que habita em mim. Assim como encontro em mim esta lei, quando eu quero fazer o bem, acabo encontrando o mal. No meu íntimo, eu amo a lei de Deus, mas percebo em meus membros outra lei que luta contra a lei da minha razão e que me torna escravo da lei do pecado que está nos meus membros. Romanos 7, 18, 23. De fato, muitas vezes nós nos deparamos com pessoas cheias de boas intenções. Elas têm o desejo de ajudar os outros, executar bem algum trabalho ou fazer algo positivo por si mesmas, como largar o cigarro, parar de jogar, etc. Ocorre que esses são seus desejos. Mas, e quanto à vontade de realizá-los? Só desejar não basta. Há que se ter vontade para colocá-los em prática. A vontade exige tomada de decisão, persistência e responsabilidade. Esta é uma reflexão que você deve levar muito além das páginas iniciais deste livro, para toda a vida. Certamente, todos nós sofremos reveses, e há que se tomar cuidado para não nos transformarmos em pessoas desiludidas, solitárias, com problemas nos relacionamentos, uma espécie de caixas ambulantes de mágoas e vícios. Por outro lado, ainda que não possamos mudar o que nos tornamos, na graça de Deus, podemos mudar o que fazemos. Então, finalmente, a bola de neve. Como parar de rolar ladeira abaixo e deixarmos de lado o "eu sou assim", para dar mais espaço à nossa vontade racional e livre que nos permite fazer as escolhas certas. Não por acaso, costumo me referir aos fracassos como algo semelhante a uma enfermidade da vontade. Vale lembrar que ao fazermos escolhas, obrigatoriamente temos de dizer não para muitas coisas. O desafio é ainda maior quando é preciso fazer essa renúncia em nome de algo que nem sequer sabemos se vai dar certo. Nesses momentos, mais do que nunca, é preciso recorrer a Deus, pedindo luz e discernimento. Mas não nos iludamos, esta batalha é exclusivamente nossa. Deus nos dá a chance de exercermos plenamente nossa liberdade de escolha, vontade racional, e não há nenhum mistério nisso, porém jamais podemos responsabilizá-lo pelo mal que nós mesmos provocamos. Deus só quer o nosso bem e cabe a nós assumirmos as consequências dos nossos atos. As respostas deste livro continuam atuais e agora ainda mais elucidativas, graças ao entendimento de que para mudanças não basta ter desejo, e sim vontade, com a mesma força da fé para concretizar nossas aspirações.